Abra para receber a palavra. Senhor, nós colocamos ele e a família dele debaixo das tuas mãos e pedimos que o Senhor repreenda todo dado inflamável de Satanás. Em nome de Jesus. Amém. Recebe o servo do Senhor aplaudindo Jesus Nazaré. Graças a Deus. Queridos, recebam todos a paz do Senhor. Amém? Amém. Aleluias. Porque o Senhor é bom e infinita é a sua misericórdia. Sempre é para mim um grande prazer poder estar com vocês. Eu tenho dito por aí que a IPPS é a minha segunda casa, né? Costumo vir mais aqui do que na minha casa, mas Deus é fiel e eu sou grato à pessoa do pastor Silvano, sua muito digníssima esposa, toda essa equipe maravilhosa, amigos, Gideon, né? Cada um de vocês, todos vocês, amém? Do marketing à recepção, vocês são incríveis. Tenho um abraço da minha casa e da minha família. Quando trouxeram Bíblia, diga amém. Livro do profeta Daniel, a saber o capítulo 3, versículo de número 24. Daniel, capítulo 3, versículo de número 24. Não entendemos a proposta de Deus para esta noite, mas enquanto eu estava de joelhos e literalmente não é um jargão de pregador, pedindo a Deus um direcionamento para esta noite, enquanto eu falava, utilizava algumas expressões com Deus por intermédio da oração, esta mensagem desceu fresquinha no meu coração. Então fui para o meu quarto entender a proposta de Deus, amém? Então receba com todo carinho, porque não vem da parte do Enderson, vem da parte de Deus. Até o término do culto entenderemos a proposta de Deus, amém? Capítulo 3 do profeta Daniel, versículo 24. Quem achou, diga graças a Deus. Se você encontrar alguma dificuldade, acompanhe no telão, aqui atrás de mim, na minha retaguarda aqui, amém? Diz assim: então o rei Nabucodonosor ficou impressionado e se levantou depressa, falou e disse aos seus conselheiros: não lançamos dentro do fogo 3 homens amarrados? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Disse-lhe ele: porém, eu vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e eles nada sofrem, e os 4 homens é parecido com o filho dos deuses. Então, aproximando-se da entrada da fornalha de fogo ardente, Nabucodonosor disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde logo. Saíde e vinde logo. Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E os sátrapas e os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, estando reunidos, viram que o fogo não tivera poder algum sobre o corpo daqueles homens. Nem os cabelos da sua cabeça foram chamuscados, e nem os seus mantos se alteraram, nem cheiro de fogo havia neles. Então Nabucodonosor falou e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele e frustraram a ordem do rei, preferindo entregar seus corpos a cultuar ou a adorar outros deuses, senão a Deus. Tomai vosso assento. Glória a Deus. Pode exaltar ao Senhor, porque Ele se faz presente. Queridos, peço um pouco da vossa atenção. Tenho por ciência entender que daqui a algumas horas, alguns levantarão para ir trabalhar, outros terão um compromisso de segunda-feira bem apertado, já estão até se planejando como vai ser amanhã. Então não irei me alongar além do tempo que me foi confiado, até porque nunca foi sobre falar muito. Deus precisa de 30, 40 minutos, depende do teu tempo, desde que você ouça aquilo que Ele tem a falar ao seu coração, amém? O texto que nós tomamos por base é um texto de tamanho conhecimento do coração dos irmãos, visto que este cenário e que este acontecimento tornou-se tema até para filmes best-seller, que se tornou conhecido em todo o mundo pelo acontecimento que sucede aqui. E por que não dizer até tema para novela, né?
Este texto é um texto de tamanho conhecimento dos irmãos e com bastante profundidade, mas por trás das entrelinhas deste texto existem algumas verdades que eu quero aplicar ao coração de vocês, crendo que muito mais tem Deus para fazer em você, por você e através de você. O texto que nós lemos está inserido no livro do profeta Daniel. Daniel é um profeta menor, e essa expressão deriva-se porque Daniel profetiza em um período menor. Mesmo que o livro do profeta Daniel é um livro que se divide em duas classes. A primeira classe é uma classe histórica. A segunda classe é uma classe, como eu posso dizer, que precursa o fim. É por isso que ao estudar escatologia, que é estudo sobre o fim, todos os estudiosos fazem uma junção do livro do profeta Daniel, por causa de algumas revelações que são liberadas pelo profeta Daniel, como por exemplo as 70 semanas de Daniel, que faz um apontamento para o livro do Apocalipse, tratando-se a respeito de assuntos sobre o fim de todas as coisas. É de se saber que no ano 585 a.C., enquanto Jeoaquim reinava sobre o trono de Judá, a Bíblia diz que o reinado se divide, 10 tribos para o sul e 2 tribos para o norte. Judá e Israel está vivendo um período de declínio espiritual muito grande, e acredita-se que Deus está muito irado com Israel, isto porque Israel não se voltava para o eterno, vivendo a sua vida em seus maiores prazeres e para as suas próprias práticas e vontade. No ano 585, a Bíblia diz que da parte de Deus, Nabucodonosor é levantado. Este é um ímpio e também um rei babilônico, mas que está debaixo da mão do poderoso Deus. O que Deus quer fazer com Israel é uma espécie de um tratamento, na intenção não de punir o seu povo, mas de trazer o povo novamente a Ele. Quando nos deparamos com o cenário da história de toda a Israel, é de se perceber que constantemente Israel está sendo tratado pelo Eterno. Isto porque Deus prefere ferir Israel do que perder o controle de Israel. E não que Deus vá perder o controle, mas que Israel constantemente está saindo dos propósitos e diretrizes que da parte de Deus foram estabelecidos para eles. É claro, eu não tenho uma mente atrofiada e nem tampouco sou tapado de ideia, e eu sei que a maioria da culpa do declínio da nação de Israel está pautado nas diretrizes de erro dos reis que assumiram o trono de Israel. Afinal, Deus, quando escolhia um rei, ele não só colocava alguém para governar o povo em uma visão monárquica, mas este rei era responsável também de guiar o povo debaixo da doutrina, da palavra, da regimentação e dos costumes de adoração ao eterno Deus, porque diferente das características que atribuía a um Deus pagão ou a um rei pagão, o rei que assumia o trono do povo de Deus tinha que ser um rei devoto, tinha que ser um rei da tribo de Judá, tinha que ser um rei pertencente às profecias de Deus e que estaria dentro da genealogia do que competia às vontades de Deus. Mas a maioria dos reis que assumiu o trono constantemente fazia o que é mal aos olhos do Senhor, e não que Deus se sente obrigado, mas ele acha necessário levantar um tirano como Nabucodonosor em uma tentativa de tratamento com o seu povo. A Bíblia Sagrada diz que na primeira leva de Nabucodonosor, ele vai invadir Jerusalém, ele vai sitiar Jerusalém, e o texto diz que em sua primeira leva, ele vai levar, diga-se de passagem, por volta de 20.000 judeus. A primeira proposta de Nabucodonosor não é levar todo o povo a cativeiro, mas é selecionar dentre os tais príncipes, homens doutos, homens de culto e entendimento, que fossem preparados para o serviço do reinado na Babilônia.
É por isso que ao trazer alguns homens, ele prepara toda uma regimentação, toda uma cultura babilônica e um sistema pejorativo para influenciar o povo de Deus ou aqueles que vieram de Jerusalém, para que aprendessem a dinâmica da Babilônia, numa tentativa de colocá-los aos seus serviços. E dos 20 mil, junto com eles vieram 4 tementes, obedientes a Deus, que têm uma vida totalmente entregue, devotos e que buscam a Deus em toda a instância, que adoram a Deus e que vivem em suas práticas de fé e de uma adoração verdadeira. Seus nomes: Daniel, Misael, Ananias e Azarias. A Bíblia Sagrada diz que ao chegarem na Babilônia, o servo do rei, cujo seu nome é Aspenaz, vai até os 4 e os demais e apresenta a proposta. Qual é? Vocês agora estão habitando em outra terra, e partindo desse pressuposto, vocês não vivem mais na cultura judaica. Agora vocês precisam entender que algumas coisas vão mudar. E a primeira coisa, o rei preparou um banquete, ou melhor dizendo, uma alimentação pautado na sua ideologia, para que vocês se alimentem, porque ao término de alguns dias, provavelmente, segundo historiador, 1 ano, vocês se apresentarão ao rei, e dentre alguns o rei irá selecionar os com semblantes melhores, com os aspectos melhores e os mais bem preparados. E detalhe, partindo desta ideia, o que o rei quer não é só alguém inteligente, o rei quer alguém que tenha a cara da Babilônia, alguém que tenha o aspecto da Babilônia, alguém que tenha a postura da Babilônia, alguém que caminhe conforme a Babilônia diz. Só que o rei deu com a cara na porta, porque sempre no meio da maioria haverá uma minoria que carrega essência, que tem óleo na cabeça, que tem mão para dar glória, que tem aleluia na boca, que não vende a fé, que não negocia princípio, que não se vende pelo dinheiro e que ama o que faz. Eu aprendo algumas coisas, e a primeira coisa que faz a minha mente trabalhar é que eles estão longe da cultura, tão longe do templo, Silvano, tão longe da terra, mas a postura é a mesma. Eles estão longe do pastor, tão longe do sacerdote, tão longe do altar, mas a postura é a mesma. Porque esta ideia de que eu sou a cara da minha igreja está errado. A igreja tem que ser a cara de Cristo, porque a igreja não é isso aqui. Isto aqui é lugar de reunião. A igreja, desde o dia que o véu se rasgou, pertencia a você. Você é a igreja. Você tem cheiro de igreja. Teu caminhar é a igreja. Tua mão levantada é a igreja. Tem gente que não vai dar glória, mas eu já vou liberar. Lá fora eu preciso refletir o que eu vivo aqui dentro. É por isso que um grande observador e pensador disse: eu sou a Bíblia que o mundo lê. Lá vai, para quem tem glória nessa boca, para a glória. O que está lá fora não vai desviar você do propósito, porque mesmo longe do templo a chama arderá em ti, mesmo longe da igreja a chama arderá de ti, mesmo Silvano não te vendo, a chama arderá em ti. Tem alguém que pode dar glória? Tem alguém que pode dar glória? Eu vim dizer que a cultura não vai te influenciar. Eu vim dizer que esse sistema não vai te influenciar. Eu vim dizer que a filosofia barata que ensina nas faculdades não vai te influenciar. Porque agora a igreja está sendo pastoreada por um satanista no TikTok. Ninguém quer vir na igreja mais ouvir, não. Estão dando ouvido ao satanista
no TikTok e tem crente comentando, conhece demais, sabe nada, meu filho. O que ele precisa entender é que enquanto ele ser alguém que só sabe a letra, ele será um Saulo antigo, mas no dia que ele tiver um encontro com Cristo, ele será um apóstolo Paulo. Levanta a mão que eu vou liberar para quem tem glória na boca. Deus não está à procura de quem sabe demais, Deus está à procura de quem já teve um encontro com ele. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui nessa noite? Não, eu não vim brincar de ser pregador, eu vim liberar uma palavra. Não existe um lugar tão profundo que você esteja que Deus não seja capaz de te arrancar de lá. Essa cultura não vai arrancar a essência de você. O problema é, nos 20 mil, as penas liberam uma palavra dizendo: Carol, é o seguinte, aqui tem que ser diferente. Esse negócio de falar língua estranha, aqui não pode. Esse negócio de marchar no poder, aqui não pode. Esse negócio de dar glória, aqui não pode. Só que 4 que tem a mente transformada e que não negocia princípio disseram: deixa eu te falar uma coisa. O quê? Vocês trouxeram a gente de lá, só que tem um porém. A gente pode estar longe, mas a gente ainda é o mesmo. A gente pode estar distante, mas a gente ainda é o mesmo. Eu nem sei porque Deus permitiu a gente vir pra cá, mas deixa eu te falar, o fato de Deus ter permitido a tempestade não altera o fato de que a minha essência ainda continua de pé. Oh meu Deus do céu, tem alguém para dar glória aqui? Nem sempre Deus vai te livrar da prova. Às vezes o que Deus quer fazer é te livrar na prova. Nem sempre Deus vai te livrar do vento. Às vezes o que Deus quer fazer é te livrar no vento. Portanto, deixa eu liberar. Nem sempre as coisas vão melhorar, mas fica calmo, porque no meio do vento Deus vai mandar a tempestade acalmar. E se não der para passar por cima das águas, fica calmo. Afundar tu não afunda, porque a mão que desceu para pegar Pedro tá aqui nessa noite. Oh meu Deus, eu tô com vontade de pregar hoje. Eu tô com vontade de pregar hoje. Será que tem alguém com glória na boca para dar aqui mão para levantar? Aleluia. Era para ser um culto de jovem, mas é um culto para a igreja toda. Deus acabou de me dar uma informação. Nenhuma ferramenta preparada contra a tua vida não prospera. Se você acredita, dá 5 segundos de glória. Vai. 5, 4, 3, 2. Enquanto a igreja está dando glória, aqui há uma mão que se movimenta sobre a tua casa. Enquanto a igreja está dando glória, aqui há uma mão que se movimenta sobre a tua família. Enquanto a igreja está dando glória, aqui tem livramento para a tua parentela. Como a Carol disse, enquanto ela descansa, há um propósito do Espírito Santo. Porque assim diz o Senhor, a palavra de Deus vai aonde tiver que ir. Enquanto tiver alguém que acredita e descansa. Amigo, deixa eu te contar uma coisa. O quê? Eu tomei uma decisão. Qual é a decisão? Eu não sei se Ananias, Misael e Azarias vai querer. Só que é o seguinte, o quê? Nós, ou eu, não irei me contaminar. Os outros 3 olham um pro outro e dizem: a gente também não. Mas o que eu vou fazer? Se vocês não comerem do majá, o rei manda me matar. Faz o seguinte. Diga para quem está do seu lado, na hora que apertar, diga para ele. Clama quem pode te socorrer. Diga para ele, peça a Deus uma ideia. Porque se tu pedir a Deus uma ideia, a ideia vai vir pautada naquilo que Ele quer que a gente faça. Aí Deus deu uma solução para os 3, para os 4, e os 4 disseram: faz o seguinte, Aspenas, o que foi? Dá para a gente 10 dias. Nós vamos comer só verdura e legumes. Agora olha para cá. Se der os final dos 10 dias, o nosso aspecto não tiver melhor do que qualquer outro bonitinho da Babilônia aí, faça com a nossa vida o que vocês quiserem. Olha só o que é confiar em Deus. Não precisa nem dizer qual foi o resultado. Imagina os Brad Pitt de Jesus lá no meio da Babilônia. Ao
término dos 10 dias, o aspecto dos 4 estava como semblante de anjo. Quando chegou o tempo de se apresentar diante de Nabucodonosor, é como se o Espírito de Deus tivesse entrado dentro deles e disse assim para ele: esse aqui eu quero, esse aqui eu quero, esse aqui eu quero e esse aqui eu quero. Agora, se você não pegar, eu vou pular embaixo. Quem tem presença de Deus não precisa fazer coisa do mundo para tentar se aparecer. Não, não. Quem tem essência de Deus não precisa comer da cultura do mundo para se destacar. Não, não, não. Quem tem presença de Deus não precisa fazer cambalacho para ser destacado. Quem tem presença de Deus não precisa jogar no tigrinho para prosperar. Enquanto ele tiver a essência de Deus, Deus vai sinalizar: abençoa eles, abençoa ela. Oh meu Deus do céu, tu fica bicudo, mas dá glória. Abençoa ele. Eu vim pregar para quem tem essência nessa noite. Tem alguém que tem essência aí? Tem alguém que tem essência aí? Você não vai precisar fazer muita coisa, é só ter óleo na cabeça, que Deus vai te dar o melhor, vai colocar o melhor nas tuas mãos, porque a essência vale mais do que qualquer coisa nessa terra. Escuta, primeira coisa que o diabo vai tentar fazer é te influenciar. Segunda coisa que o diabo vai tentar fazer é mudar quem você é. Mudar o quê? As pessoas só conseguem mexer com a nossa estrutura. Isso aqui, eu tenho certeza que você vai concordar, é quando elas mexem no nosso nome. Porque nome revela caráter, sim ou não? É por isso que algumas pessoas às vezes caem e as quedas são altas, porque elas entendem que o sucesso está pautado no nome que carrega, e nem sempre. Às vezes o sucesso é algo que Deus deu, mesmo a pessoa não merecendo. E quando ela acredita que o sucesso está pautado no nome ou no sobrenome que carrega, é esse próprio nome ou sobrenome também que vai fazer ela ser desmoralizada. E quando os 4 chegou na Babilônia, o que é que o rei disse? Para me servir vai ter que mudar de nome. Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Todos 4 nomes são nomes dados a deuses babilônicos. É por isso que eu tenho muita dificuldade de chamar os 4 desses nomes. Por quê? Porque para o judeu não importa o nome que as pessoas dão. Para o judeu importa o nome que os seus pais colocam. Se não pegar isso aqui, eu paro. Não deixem as pessoas alterar a identidade que Deus te deu. Não, isso, alguém deu glória lá atrás, então já está tudo certo. Não deixe as pessoas alterarem a identidade que Deus te deu, porque o teu pecado não altera o teu nome, os acontecimentos na vida não alteram o teu nome. Teu nome sempre continuará sendo aquele que Deus confiou a você. Portanto, se o seu nome não está condizendo com o que você está vivendo, chegou a hora de você colocar uma borracha para consertar isso aí, porque para Deus importa mais o que Ele pensa ao teu respeito do que o que as pessoas pensam. E lá vai. É por isso que a IPPS ainda está de pé. É por isso que você ainda está de pé, porque para Deus importa mais o que Ele diz do que o que as pessoas pensam. Os 4, quantos foram levantados para ficar ao serviço do rei como astrólogos e astrônomos? Pensa em homens que tinham um intelecto fora do comum. E aqui eu começo a aplicar para encerrar. Esses tais, são homens selecionados por Deus. E à medida que o tempo passa, eles se destacam em uma terra estrangeira. Agora, pasme, esteja atento. A Bíblia diz que pela madrugada, no capítulo 2, por volta do capítulo 3, eles vão ter o rei vai ter um sonho. E quando o rei tem um sonho, ele acorda no outro dia desesperado. Chama todos os astrólogos e astrônomos na sua frente e diz: é o seguinte, o que é? Agora eu quero que vocês façam um negócio por mim. Eu tive um sonho e preciso da interpretação. Nessa hora eu preciso acreditar e crer. Talvez nem todos acreditem, mas o próprio Deus colocou um pormenor no coração do rei. E qual é? Disse o rei: só que eu não quero que me contem a interpretação do sonho que eu vou contar. Eu quero que me contem o
que eu sonhei e depois interpretem o que eu sonhei. Os homens começam a ficar desesperados e começam a questionar o rei e dizer: rei, conta pra gente o sonho. O rei disse: não vou contar. Vocês não são bons como dizem? Então revela o que eu sonhei e depois revela o que significa o sonho. Os astrólogos e astrônomos ficaram desesperados. Eles então foram ao rei e disseram: rei, o que o senhor quer de nós, nem homem nessa terra é capaz de te revelar. O rei então dá um decreto furioso que todos os sábios, astrólogos e astrônomos sejam mortos em toda a Babilônia. O chefe pega o cavalo e começa a sair com o edito pela Babilônia. Só que no meio deles estão os 4 que se destacaram da parte de Deus. Daniel, atônito, ouvindo aquilo, ele vai até o chefe e diz o que está acontecendo. E o chefe diz a Daniel: acabou para vocês, todos vocês vão morrer. Só que, como eu disse, quem tem chama de Deus na cabeça não se desespera fácil. Você acha que Daniel colocou vamos morrer? Você acha que Daniel ficou desesperado? Não. A Bíblia diz que Daniel disse para o chefe: me apresenta diante do rei. E quando ele chegou diante do rei, ele diz: ó rei, dê para mim alguns dias. Se Deus me revelar o que o senhor sonhou, eu te conto. Se não revelar, pode fazer o que você quiser. O rei disse: então vai. Desejoso a ouvir a mensagem, a Bíblia diz que Daniel foi. Olha para cá. Se você não pegar isso aqui agora, eu paro. A Bíblia diz que Daniel chama Ananias, Misael e Azarias e faz uma reunião. Olha isso, Carol. E diz: é o seguinte, o quê? O rei assinou um decreto e nós vamos tudo pro leleu, como diz o menino lá no meu bairro. Vamos morrer, só que tem um porém. O que foi? Vamos orar hoje. Isso é lindo, gente. Por quê? Porque quando a gente precisa de uma resposta, não é sobre quem orou e nem é sobre quem vai receber a resposta. É sobre o livramento que Deus vai dar. Olha o que Daniel vai dizer: e será que para quem Deus revelar, nós nos apresentaremos diante de Deus? Um olhou para o outro e disse: negócio fechado. A Bíblia diz que os 4 foi para a oração. De madrugada, Deus desceu no quarto de Daniel. Deixa eu te falar uma coisa aqui, eu sei que você não vai gostar muito, mas eu preciso te dizer: existirá coisas que só a oração vai destravar. Ai, 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 ai. Existirá momentos que só a oração vai destravar. Tu pode entrar na live do profeta, pode fazer pix pra ele, tu pode ir no culto lá não sei na onde, atrás do homem que revela, mas vai existir momentos que só a oração vai resolver a tua situação. Mas fica calmo, porque se você não pegar o paro, nunca vi um tempo na história, e olha que eu já li a Bíblia toda 5 vezes, em que um joelho se dobrou e não houve resposta da parte de Deus. Vou repetir: eu nunca vi na Bíblia um coração aquebrantado e um joelho voltado para Deus que fosse embora sem resposta. A oração ainda faz aquilo que o dinheiro não faz, que a mão dos homens não faz, que o sucesso não faz, que a porta aberta não faz. Eu vim dizer para quem tem glória nesta noite: enquanto você intercede, o céu se movimenta. Oh, aleluia! Escuta, Daniel apresenta diante do rei, e aqui é o caminho para encerrar. E diz: oh, rei, o quê? Tu viu uma estátua enquanto dormia? Bronze, prata, barro e por aí vai, ferro. Ei, eu vou te dar a interpretação do sonho. Diga, Daniel: depois de você haverá um reino, depois deste reino haverá outro reino, depois deste reino haverá outro reino, e o último reino que se ouviu, barro com ferro, como ele não se mistura, preciso te dizer, o reino mais fraco, que é o de barro, é um reino que será levantado. Só que este reino nunca mais se subsistirá. O que é que Daniel está vendo? Por intermédio de uma revelação e passando ao coração do rei, esse reino que nós estamos vivendo.
que não será subsistido de jeito nenhum. Não terá força nessa terra que será capaz de paralisar este reino. Só que olha para cá, em vez do rei pegar a revelação e trazer para si uma mudança, não. Capítulo 3, sabe o que ele faz? Ele pega o sonho e faz uma estátua pautada no que sonhou. Ele faz uma música e diz para os servos: é o seguinte, em vez de eu mudar de vida, eu quero é receber adoração. Assina o edito aí, que em toda a terra da Babilônia, quando ouvirem o som da música, da gaita, do xilofone e por aí vai, que todos devem se prostrar perante a mim, vírgula, se não se prostrarem, serão lançados na fornalha de fogo ardente. Edito assinado, confirmado com anel de sinete, e começou a ser apregoado por toda a Babilônia. Alguém vai perguntar: cadê Daniel nesse texto? Olha para cá. Daniel, por causa da revelação, se tornou chefe da guarda do rei. Então possivelmente Daniel não está aqui, porque a Daniel tem uma responsabilidade maior. Quem era o chefe da guarda do rei? Era o que levava notícias e recebia notícias mais importantes. É por isso que no capítulo 3, meado do capítulo 4, Daniel desaparece. Mas no meio dos homens estão os 3 amigos de Daniel. A Bíblia Sagrada diz que depois do edito ser informado, diz o texto sagrado que a música começou a ser tocada. Nabucodonosor está se sentindo homem, quer ser idolatrado. Mas olha para cá, se tem uma coisa que Deus não admite na Bíblia, pior do que o ato de adultério, era a adoração dividida. E olha para cá, dentro da cultura, Nabucodonosor nunca permitiu eles deixarem de adorar o Deus deles. Ele nunca proibiu, desde que eles adorassem o Deus deles, mas adorassem o Deus babilônico. Adorassem o Deus deles, adorassem o Deus babilônico. Mas teve 4 jovens que fez a escola bíblica dominical e aprendeu que adoração é só ao eterno. Aprendeu que adoração é só aquele que está sentado no trono. E o nosso Brasil está precisando de uma reformulação. É muito homem se sentindo Deus grego, é muito pregador se sentindo homem da fornalha, é muita gente se sentindo a última bolacha do pacote. Mas Deus está levantando uma geração de jovem, de Romanos capítulo 12: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pelo nosso entendimento. Olha para cá, adoração é só a Ele. Se você entrou no evangelho para ser adorado, tu está no lugar errado. Porque o maior profeta da história, Jesus disse que dos nascidos de mulher não tem ninguém maior do que ele. Disse assim: se vocês pensam que eu sou o cara, vocês não viram quem está vindo depois de mim. Eu não sou digno de desatar a sandália nem dos seus pés. Quem é você? Tu és o cara, João. Tu és brabo, João. Tu só pode ser Elias. Ou eu acho que você é o Cristo. Ele disse: não, eu só sou a voz. Que voz? Eu sou a voz do que clama no deserto. João está dizendo: eu até prego, mas a mensagem não é minha. Eu até canto, mas o louvor não é meu. O que você veio fazer? Eu vim preparar caminho, porque aquele que vai vir é maior do que eu. Se a igreja não explodir de glória, agora eu paro. Eu vos batizo com água, mas ele vos batizará. Ele vos tem alguém aí? Tem alguém aí? Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Ebricaminus terreminara cavassé. Ele é providerga mandou que minara cala mandou levar a chuia. Depois ponto comando que teria mal astere macala xandaraia. Deus está levantando uma geração de Ananias, Misael,
Azarias e Daniel, que não se corromperá com o sistema, mas que guardará a palavra, a palavra, a palavra, a palavra, a palavra. Aqui eu encerro. Escuta. Fica de pé e eu encerro. O texto diz que a bagunça começou. O que começou, gente? Imagina uma nação toda prostrada. Daqui a pouco, um dos chefes olha para trás e no meio de uma multidão, no meio de o quê? Tem 3 jovens assim, ó. E sabe qual é o problema? O quê? É que tem gente que já se dobrou e acha que a gente é obrigado a se dobrar também. Só por cada risada lá atrás eu vou liberar de novo. Tem gente que já se entregou e acha que a gente é obrigado a se entregar também, Silvão. Porque agora virou moda largar o evangelho para virar influência digital. Agora virou moda sair da igreja para ir para podcast e falar mal da igreja. Eu vou falar, eu já tô aqui mesmo, é bom estar sendo gravado. Agora virou normal uma cambada de pastor largar o pastoreio para ser influência digital e ficar brincando com as coisas de Deus. Mas lá vai, no meio de uma multidão que se entrega, tem 3 jovens dizendo: eu não mudo, eu não me entrego. E eu, ó, de braços cruzados pro inferno e estamos dizendo pra ele: eu prefiro ele, eu prefiro ele, eu prefiro ele, eu prefiro. Só quem veio adorar, pelo amor de Deus, abre essa boca aí. Escuta aqui, eu encerro, prometo. Escuta. Aquele judeuzinho que o Senhor trouxe de lá não estão fazendo caso nenhum de ti. O rei é? Chama pra mim. Chamaram os 3 e disseram: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, agora é o rei falando, que vocês não fizeram caso da minha estátua e nem se prostrou? Tu dizes, rei, então faz o seguinte: vou dar pra vocês mais uma chance. Será que quando ouvir o som do instrumento, dos instrumentos, da gaita, da flauta, do xilofone, por aí vai, se não se prostrarem, eu lançarei vocês na fornalha de fogo ardente? Enquanto Nabucodonosor está falando isso aqui, tá tudo certo. Só que ele vai mexer no pavio, ele vai mexer na caixa de marimbondo, porque olha o que ele diz: e eu quero ver quem é o Deus que pode vos livrar. Enquanto tu falar do pastor Silvano, tá tudo certo, mas tocou no que Deus colocou na mão dele, aí é colocar a mão na caixa de... Os 3 respondeu para ele e disse: ó rei, saibas tu, meu querido, que Deus pode nos livrar, e fica certo de que ele nos livrará. Agora se você não pegar, eu paro aqui. Mas saiba você, rei, que se por acaso ele não nos livrar, nós continuaremos sendo o mesmo. A IPPS vai continuar aberta, nós permaneceremos de pé. Por quê? Porque a fornalha não vai nos incentivar a negar a ele. Nós já passamos por coisa pior e nós não nos entregaremos. Nós não. Escuta aí, Céu, tenho 4 minutos. Escuta aqui. Vou correr. O rei ficou tão furioso que ele disse: aumenta a fornalha 7 vezes. Agora. Se eu não pegar, agora eu paro. Pegou 2 dos seus melhores soldados. Gente, olha isso aqui. Isso aqui não tem no YouTube. Mandou os 2 melhores soldados, colocou os 3 em fila indiana. 1, 2, 3. E os 2 soldados, a pressão do fogo é aumentada 7 vezes. Uma fornalha geralmente tem de 300 a 385 graus. Aumentado 7 vezes, você já imagina. Se é difícil ficar perto de uma fogueira, imagina uma fornalha. Olha pra cá. A Bíblia Sagrada diz que os 2 oficiais começaram a empurrar os 3 para perto da fornalha. E é batata, encostou, já era. Encostou, morreu. Só que algo surpreendente vai acontecer. Pergunta o quê?
Quando os 5 estão se aproximando, 3 na frente e 2 atrás, uma labareda de fogo vai sair de dentro da fornalha. Só ler o texto, não é conversa de pregador não, pastor. Ela vai sair de dentro para fora e vai fazer assim pelo primeiro, vai fazer assim pelo segundo, vai fazer assim pelo terceiro, e vai pegar os 2 que estão atrás, e eles vão morrer na hora. A Bíblia diz que pela pressão dos 2, os 3 caem atados. Cai o quê? É Deus dizendo, já que eles vão entrar, ninguém vai colocar, quem vai pôr sou eu. Ah, você não pegou, porque nem sempre Deus vai te livrar. Antes Deus vai te livrar no meio. Os 3 caiu lá atrás e lá vai. Naquele tempo não se amarrava com corda, era com correntes. É só você ver Paulo e Silas. Você acha que a ideia de aumentar 7 vezes veio do rei? Lógico que não. Foi Deus que entrou na mente dele e disse: aumenta 7 vezes. Aumenta mais, porque olha pra cá, os 3 caiu atado, mas de repente a labareda de fogo queimou a corrente que estava nas mãos deles sem tocar no corpo deles, e os 3 ficaram libertos lá dentro. Olha pra cá, eles caíram atados, mas ficaram livres. Quando o rei caminha de costa para a fornalha para voltar para o trono, ele olha para dentro de novo, e quando ele olha lá embaixo, adivinha? Só por causa do sorriso lá atrás eu vou perguntar, adivinha? O rei pergunta para os servos e diz: espera aí, quantos eu coloquei lá dentro mesmo? Foi 4. Foi 4. Os homens olharam para ele e disseram: não, rei, foi 3. Na verdade era 2 empurrando, mas 2 morreu, caiu os 3. O rei: não, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada, porque eu estou vendo 4 lá dentro. E o aspecto dos 4 é semelhante ao filho dos deuses. Olha pra cá, tem gente que diz que Jesus é o 4º homem da fornalha, só que a Bíblia diz que Jesus mandou um anjo. É o texto, eu encerro agora e passo o Silvano. O texto diz que Deus mandou o seu anjo para livrá-los do mal, do fogo. Olha pra cá. Sabe por que Deus não vai te livrar da prova, mas na prova? Não é por causa de você não, é por causa do nome que te fez uma promessa. Olha pra cá e eu encerro, prometo. Você acha que é sobre você? Nunca foi. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se... É bom que está sendo gravado. Diria ele, não cumpriria? Falaria ele, não? Se eu disser para o pastor Silvano: vai lá na Ômega amanhã que eu vou te dar 10.000 Bíblias, e ele for lá e chegar lá não receber, qual é o nome que está em jogo? Diga, o seu. É o meu. Por quê? Porque eu fiz uma promessa. Pegou não? É Deus dizendo: se não cumprir o que eu prometi, é meu nome que está na frente. E como eu não sou do tipo que fala e não cumpro, fica calmo, porque até no meio do fogo eu vou provar que eu ainda sou fiel para cumprir o que eu prometi. 3 coisas eu encerro. A primeira: o sistema da Babilônia não vai te corromper. A segunda: podem tentar mudar teu nome, mas você ainda é a essência do que Deus te entregou. A terceira, e lá vai: podem te colocar na chama para morrer, mas se Deus não te livrar do fogo, Ele manda o anjo para passear com você. Se você acredita, dá 10 segundos de glória, eu entrego. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assim diz o Senhor: receba minha presença. Louvado seja o nome do Senhor.
alguém aqui nessa noite que quer aceitar Jesus